Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Guia de Atualidades e Geopolítica do curso Positivo. O episódio de hoje é um tema bem espinhoso, mas extremamente interessante para o vestibular. Sempre salientando que o nosso vídeo foca na discussão exclusivamente para questões de geografia, história, sociologia, até quem sabe ajudar numa redação. Não é uma discussão política de quem está certo e quem está errado. O que vocês têm percebido ultimamente, uns 6 meses para cá, nas redes sociais, começa a se discutir novamente pela enésima vez um movimento separatista no Brasil, principalmente na região sul. Isso já aconteceu na década de 2010 também, e a gente vai tentar enxergar algumas coisas que possam aparecer nas suas provas. Então, o primeiro passo, é possível ter um separatismo no Brasil? A princípio não, porque você tem que saber que logo no começo da Constituição você tem uma cláusula pétrea, que quer dizer que não pode ser mexida, tanto é que é o primeiro artigo, para já dar de cara a informação. O Brasil é o quê? É uma república federativa. O que quer dizer isso, federação? Que você tem estados e ela é indissolúvel, você não pode separar. Ah, mas pode ser mudada a Constituição? Mudar não pode, você tem que fazer uma emenda constitucional para transformar o Brasil de uma república federativa para um outro sistema que a gente vai abordar daqui a pouco. Outra situação também um tanto quanto espinhosa e arriscada, tem um artigo da Constituição que diz que as Forças Armadas brasileiras, elas devem proteger pela integridade o quê? Do seu território. Ou seja, teoricamente, se você forçar, não precisa ser o sul ou outra região do Brasil, um processo de independência, né, na marra, você teria que arcar com as consequências da força militar, ou seja, uma coisa parecida com uma guerra civil. Não seria interessante para um país tipo o Brasil, que é bem pacífico, pelo menos nos últimos 100 anos, né, depois da Guerra do Paraguai, não teve nenhum problema muito grave com o Brasil na questão bélica, né? Depois, outra situação, o Brasil, ele está inserido num sistema federalista, como eu comentei há pouco, que é ter estados. Eu aconselho, porque eu já vi muito em vestibular, ele pergunta, ó, quando não é federação, o que é o país? A maioria dos países do mundo, você pode observar aqui, ó, nessa terceira linha, são países chamados de unitários. Isso é muito perguntado em prova. Países unitários geralmente são países pequenos que não precisam de subdivisões. É mais fácil você administrar uma coisa, né, única. Claro que tem países grandes, tipo a China, que é unitário. E o Brasil, ele vai copiar o sistema norte-americano, que é a federação, que você tem vários estados. Só que daí o que acontece no Brasil é uma discussão bem pertinente. Quando foi criado o federalismo norte-americano, vocês já devem ter visto isso em TV, os estados americanos têm uma independência gigantesca. Tanto é que eles têm código civil para cada estado, alguns têm pena de morte, outros não têm, né? O presidente dos Estados Unidos, ele não tem uma interferência muito grande. Agora, no caso brasileiro, é o contrário, nosso federalismo é copiado dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você tinha um imperador no Brasil quando foi criado isso. Então ele queria centralizar o poder na época no Rio de Janeiro, hoje seria o que? Em Brasília. Isso também é uma discussão interessante. E algumas pessoas nas redes sociais que falam que o Brasil teria que ter uma separatismo no sul, eles usam esse argumento que está na terceira linha aqui, ó. Ah, o Brasil deveria virar uma confederação. Confederação é uma coisa muito arriscada. O próprio Estados Unidos tentou fazer isso. O que é uma confederação que cai em prova? É quando você tem estados que, ao ficarem satisfeitos, podem se separar. O próprio Estados Unidos falou, ó, isso é furada, né? A Guerra Civil Americana é uma discussão parecida com essa. Existem países hoje no mundo que são confederados? Sim, a Suíça, mas a Suíça é um país pequeno, economicamente é legal. Aqueles Emirados Árabes Unidos é um país pequeno, também eles têm uma condição econômica muito boa. Agora, se você der brecha no Brasil para se transformar numa confederação, teria que fazer uma emenda constitucional dizendo, ó, agora você é confederado. É óbvio que em pouco tempo os separatistas iam usar essa argumentação como item de poder, o quê? Sair do Brasil, criar um país novo, alguma coisa do gênero. Então, legalmente é bem difícil você se separar no Brasil, não só no Brasil como no mundo inteiro. Mas, hipoteticamente, né, você tem que entender que tem motivos para surgir essa discussão no momento atual, né, do Brasil e de outros países também, né? Então veja lá, primeiro você tem isso aqui, ó, se você for conversar com políticos ou lideranças da região sul e de outros estados também, não precisa ser só do sul do Brasil, eles reclamam muito desse sistema chamado Pacto Federativo, que a gente fala muito em aula. O que é o Pacto Federativo? Numa expressão muito simplista, os estados mandam dinheiro para a capital e a capital faz o quê? Redistribui. Aos estados mais ricos mandam mais dinheiro, manda 100 e aí hipoteticamente volta 60, 70, 80.
80. Isso também acontece nos Estados Unidos, a gente copiou deles, também nos Estados Unidos eles reclamam, vamos usar um exemplo daqui a pouco. Então o Sul alega, às vezes São Paulo também, às vezes Minas Gerais, que paga demais e recebe de menos. É uma discussão verdadeira, né, no final das contas. Outro ponto interessante é que os grupos que discutem o movimento separatista, eles falam, mas os Estados Unidos, os estados deles têm uma independência maior, realmente, e eles querem que isso ocorra no Brasil. Vai ser pouco provável que isso aconteça aqui, porque acabei de explicar, o nosso sistema federalista copiou os Estados Unidos, mas misturou com o sistema monárquico da época do Império, que vai ser muito difícil de ser mudado, principalmente os estados do Nordeste, eles se unem bastante, do Norte se unem bastante, com a questão de quantidade de deputados e senadores votando, dificilmente mudaria esse sistema para ter uma autonomia independente de cada estado brasileiro. Outra situação também que motivou o surgimento dos movimentos é que entre 2010 e 2020 você tem uma discussão de independência na Escócia, teve um plebiscito, no final das contas a Escócia viu que ia levar maior prejuízo e optou continuar a ficar sendo parte da Grã-Bretanha, depois vai dar outro problema no Brexit, que a gente fala isso em aula bastante, por causa da saída da Inglaterra da União Europeia. Aí a Catalunha nos últimos anos fez um plebiscito, foi militarmente e legalmente, o governo espanhol foi lá em cima, prendeu as pessoas, proibiu, foi considerado ilegal, né? Mas na época o Brasil também flertou com essa ideia, mas a Escócia está fazendo, a Catalunha está fazendo, e ultimamente, um pouquinho antes do Trump ser eleito, você pode ver aqui, ó, até o estado americano do Texas, que é muito legal para a prova, ele quer voltar a ser país. Não, você não ouviu errado, ó, o Texas era do México, teve uma época que ele foi país, aí optou pelo Pacto Federativo nos Estados Unidos, mas eles estavam reclamando, antes do Trump entrar, que ia muito dinheiro para Washington e a redistribuição não era equitativa. É o mesmo problema do Brasil. Só que o Trump disse que quando entrasse ia resolver isso, pelo menos por enquanto não tem se falado muito a questão texana. Mas isso gera um burburinho, né, para processos separatistas. Depois, outra situação. Hipoteticamente, se o Brasil conseguisse entrar em acordo com qualquer região do Brasil, mas a gente está focando um pouco mais no sul, o que poderia acontecer? Né? Não vai ser coisas boas, assim, ó. Vai ter uma guerra civil, né, ou um confronto armado, não seria legal para nenhuma das partes, nem para separatista, nem aquela que queria a unificação, né? Tem gastos econômicos, a vida das pessoas viraria o quê? Um caos. Depois, uma coisa que a gente sempre fala em aula, o sistema de energia do Brasil é sensacional, ele é unificado e interligado. Então tem épocas do ano que o sul do Brasil não tem energia suficiente. Aí a gente consome energia da região Nordeste, da região Centro-Oeste, da região Norte. Tanto é que tem épocas do ano que o Norte fica fraco na produção de energia, o Nordeste também, aí o Sul manda. Então nenhuma região brasileira, praticamente falando, tem autonomia plena na produção de energia. Aí você teria um corte energético no sul do país ou na região separatista que em algum momento do ano daria muito problema. Depois, o sul ou qualquer região do Brasil, a gente tem um sistema de negociação entre regiões e estados muito bem segmentado desde a época do Getúlio Vargas e mais ainda depois do Juscelino Kubitschek. Se automaticamente a região separatista não conseguiria vender para outra, para o Brasil, para o país que ficou sobrando, você teria um prejuízo econômico de cara monstruoso, fora a falta de energia. Outra situação bem também coerente, as regiões brasileiras recebem infraestruturas do governo federal, rodovias, pontes, ferrovias, as próprias universidades públicas, mas eu acho que o calcanhar de Aquiles seria a discussão das refinarias, que são da Petrobras, muitas delas foram construídas na década de 70 e 80, a região separatista, o governo federal em Brasília não ia dar de bandeja toda essa infraestrutura, ou ia pedir uma indenização, ou ia lá e ia tentar boicotar, destruir alguma coisa assim. Então você não vai ganhar de brinde uma usina tipo a Itaipu, não vai ganhar de brinde uma usina como se fosse a Belo Monte, que é a maior 100% brasileira. Então as grandes refinarias do sul ou do sudeste ia dar problema com certeza absoluta. Os portos, tem portos que são estaduais no Brasil, outros são o quê? Federais. Eles não iam deixar o federal sair de graça para o estado separatista ou para a região separatista. Então, economicamente seria terrível esse processo. Outra coisa, enxergando numa questão global, assim, internacional, esse novo país que surgiria, você teria que criar um banco central da noite para o dia, você teria que criar uma moeda nova. Você não tem lastro, você não tem dinheiro guardado. De onde você tiraria esse dinheiro? Porque lá em Brasília tem na Casa da Moeda, no Banco Central, tem todo
um estoque de platina, de ouro, de moedas estrangeiras que dão respaldo para a existência do real. Se vai surgir do nada um dinheiro novo, pegar o papel sulfite e escrever, ó, esse é um novo dinheiro da região tal. Você não vai ter reconhecimento internacional, a famosa soberania que a gente tanto fala em aula. Então já nasceria sem energia numa guerra civil e com pobreza, sem uma circulação de moeda reconhecida internacionalmente. Outra coisa, fábricas que estariam nessa região separatista não é querer participar de uma guerra. Então fábricas, tem um monte de multinacionais em várias áreas do Brasil, elas fechariam e ir embora, iria para o Brasil, ou para a Europa, ou para a Argentina, que é o país do lado que a economia está crescendo bastante ultimamente. E a outra situação tem a ver com a história do Brasil, que é muito interessante, isso cai assim, né, nos vestibulares, eles gostam de questionar. Historicamente, tem uma disputa entre Brasil e Argentina. Por quê? Só por ego de futebol, porque um é melhor que o outro? Não é isso. A disputa entre Brasil e Argentina, a gente fala muito isso em aula, é a questão da Bacia do Plata, né? Ou Bacia do Rio Paraná, se for para o brasileiro. Então, os argentinos, como qualquer país do mundo, ele quer controlar sempre as duas margens da bacia hidrográfica. Por que a Argentina só controla o lado argentino? Eles gostariam de pegar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para que a Argentina pudesse navegar livremente dos dois lados. Isso o Brasil não deixa, mais ou menos desde a época da Guerra do Paraguai. Então, se o Sul ficasse livre, sou o país novo, país Sul, com certeza absoluta, 4, 5 anos depois a Argentina pressionaria para um país fraco, que seria esse país Sul, e ele não conseguiria controlar a parte oeste. Uma guerra geraria outra, uma independência geraria uma dependência da Argentina na sequência. Ou seja, também é um ponto bem negativo aí na sequência. Quando você cria um país, a gente fala em aula, você tem que ir lá na ONU e fazer um processo de aprovação internacional. Provavelmente esse país novo não teria isso, e aí você não conseguiria pegar dinheiro no FMI, não participaria das organizações internacionais tão importantes como a OMS, da saúde, a própria OCDE, que você pode ver aqui, é muito importante, e aí você seria um pária internacional, um país assim totalmente isolado, com baixo índice de reconhecimento, e que é o caso de Kosovo hoje. Kosovo é um país que, ele nem é país, pra falar a verdade, ele quer ser país, e foi mais ou menos nessa situação que aconteceu com o sul do Brasil. Peitou, daí ficou independente da Sérvia, mas não tem um reconhecimento internacional. E para a gente encerrar aqui, só dando alguns exemplos que são plausíveis para a prova, existem países que se separaram recentemente que podem cair em prova? Vamos lá. Um dos poucos que foi de separatismo, que as duas áreas melhoraram e que foi pacífico, é a antiga Tchecoslováquia, quando acabou o socialismo, daí virou hoje que é a Tchequia e o outro que é a Eslováquia, mas foi pacífico, que eu lembro é só esse. Depois a Croácia teve guerra civil, a Bósnia teve guerra civil, a Eslovênia teve guerra civil. O pior de todos os movimentos separatistas, que deu a independência reconhecida pela ONU, que é o país mais novo do mundo, é o Sudão do Sul. Então o Sudão do Sul era ruim, daí separou, ficou bem pior. E alguns casos, que às vezes pode ver na prova, a Croácia se separou da antiga Iugoslávia, mas melhorou, a Eslovênia melhorou. Mas por quê? Porque a União Europeia foi lá e bancou. Eles investem maciçamente para gerar um certo equilíbrio na região. Agora no Brasil não aconteceria isso. Se uma região se separasse, não haveria investimento externo nessa área. Daí você entraria num colapso econômico literal. Então essa discussão hoje ela é bem pertinente no Brasil. Eu pessoalmente acho que não vai adiante, mas para vestibulares é uma coisa bem legal. Certo, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenham gostado desse episódio e até as próximas discussões de atualidades geopolíticas. Obrigado.